Fala galera, Rodrigo aqui com vocês para mais uma aula de Power Query no Power BI, né? Power Query dentro do Power BI. E hoje vocês vão aprender comigo como é que a gente faz importação massiva de arquivos. Então a gente tem uma pasta, tem vários arquivos dentro dela e eu quero importar tudo de uma vez para o Power BI. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui ó, estamos na tela inicial do Power BI, tá? Esse aqui é mais um vídeo usando o Power Query. Se você ainda não sabe usar o Power Query, que é o ETL do Power BI, dá uma olhadinha no vídeo aqui aprendendo o Power Query do zero que tem aqui na playlist do canal de Power BI, que aí eu ensino para vocês como é que você mexe no zero no Power Query, tá? Para entrar no Power Query, pessoal, a gente vem aqui nesse botãozinho transformar dados, que está na página inicial aqui em cima, transformar dados novamente. O Power BI já abre para a gente essa tela aqui, ó, que é a tela inicial do Power Query. Como é que eu sei? Olha aqui em cima, editor do Power Query, tá vendo? Estamos dentro. Aqui, pessoal, o que nós vamos fazer, tá? Imagina que eu tenho uma pasta no meu computador, ou você tem aí no seu trabalho. Ó, essa pasta aqui, ó, indicadores econômicos, tem aqui dentro de indicadores econômicos, importação, vários arquivos Power BI. Dentro dessa pasta eu tenho 3 arquivos Excel. Os 3 arquivos, eles têm a mesma estrutura. Vou mostrar para vocês, ó. Estrutura do arquivo 1. Data, percentual a mês e qual é o indicador? Selic. Vamos dar uma olhada na estrutura do arquivo 2. Data, percentual a mês, indicador IPCA. E a estrutura do arquivo 3... Data, percentual, indicador DI. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é o seguinte, eu tenho a mesma estrutura, data, percentual, indicador, a diferença é qual indicador de referência. Ao invés de eu inserir todas essas tabelas uma por vez dentro do meu Power Query, eu quero que ele faça uma importação massiva, eu quero que ele pegue tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, ó, vários arquivos Power BI, e traga de uma vez e empilhe de forma vertical, uma informação em cima da outra. O Power BI é capaz de fazer isso, tá? Dentro do Power Query dele a gente consegue. Então vamos lá no Power Query, ó. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, nova fonte, beleza? Na parte superior esquerda eu vou clicar, eu vou vir aqui no botãozinho de mais, tá? Dentro do botão de mais, ele vai abrir essa janela aqui, só um minuto, abriu a janela. Dentro dessa janela, quando você está na opção de tudo, você vai escolher essa opção aqui, ó, pasta, ok? Nessa opção de pasta, você vai clicar em conectar, você seleciona ela, clica em conectar. Ele vai te perguntar qual é o caminho da pasta que você quer importar. Aí você vai clicar aqui em procurar e vai achar o caminho dentro do seu computador, tá? Então vamos lá, treinamento, indicadores econômicos, importação, vários arquivos, ó, é esta pasta. Você vai dar um OK e novamente OK. Olha que interessante, ó. O Power BI já foi na pasta e já falou, eu tenho 3 arquivos em Excel, ó, XLSX, que tem esses nomes, esses são os dados da propriedade, né, a última vez que foi acessado, modificado, criado, o caminho deles, aí eu falo, beleza, são esses 3 arquivos mesmo, ele conseguiu mapear. Aí eu venho aqui, clico em combinar e transformar dados. Ele fala aguarde enquanto estabelece, né, então ele vai carregar. E aí, olha que interessante, ó, ele vai pegar e vai falar assim, ó, qual é o arquivo que você quer usar como amostra, tá? Então, ele está me mostrando aqui, ó, o arquivo taxa Selic, a planilha taxa Selic que está dentro do primeiro arquivo, que é o pasta 1. Então, esse ele está usando como arquivo de amostra. O que é o arquivo de amostra? É aquele que a gente vai modelar, e aí o Power Query vai pegar os dados desse arquivo e vai aplicar nos demais. Então ele pega um dos arquivos, traz para dentro dele, pega a planilha, traz para dentro dele, aí ele olha a planilha de amostra, como é que a gente modelou ela no Power Query, desta forma. Aí ele vai pegar essa modelagem e aplicar nas demais que ele vai carregar junto. Então, para modificar, você vem aqui, ó, e muda, ó, tá vendo? Eu tenho o primeiro arquivo, que é o que default ele vai fazer assim, o primeiro de cima para baixo é o que ele vai trazer como amostra. Se você quiser mudar, você pode clicar aqui, ó. Ah, não, eu quero que a amostra seja o pasta 2, que tem o taxa IPCA.
Ou eu quero que o arquivo de amostra seja o pasta 3. O arquivo de amostra, pessoal, tem que ser aquele que tem o template padrão, que serve para todas as pastas que tiverem para todos os arquivos que tiverem nessa mesma pasta, tá? Então é aquele padrão que ele tem que seguir. Vou manter no primeiro arquivo mesmo. No taxa Selic, eu clico aqui. Eu consigo dar uma pré-visualizada como é que está esse arquivo. Aí eu venho e clico no OK. Quando a gente faz isso, ó, o Power Query carrega e traz para nós a importação de vários arquivos. Ó. Aqui na parte de etapas aplicadas, não vou explicar tudo, porque tem a explicação aqui na playlist do Power BI no Aprendendo Power Query do Zero, como é que funciona essa parte de etapas, tá? Mas ele basicamente fez o seguinte, ó, ele cria meio que essa pastinha aqui de consultas auxiliares, que é onde ele vai aplicar um parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro é uma lógica dentro do Power Query para ir buscar um arquivo. Então, quando a gente foi definir o arquivo de amostra, ele cria esse parâmetro que busca o arquivo de amostra. O arquivo de amostra, ele está te falando que está dentro da pasta 1, tá bom? Então, ele foi, buscou o arquivo de amostra que a gente determinou, que era o pasta 1 mesmo, traz aqui para você. Aqui a gente não mexe, tá, pessoal? Quando você importar, você não mexe. Aí ele te traz esse transformar o arquivo de exemplo. O que é esse transformar o arquivo de exemplo? Esse aqui é o arquivo que tem justamente as informações da taxa Selic, que nada mais é do que esse arquivo 1 aqui que a gente usou como amostra. Então a gente pode pegar esse arquivo agora, ó, e modificar ele. Então, por exemplo, vou fazer uma modificação simples, tá? Que é do tipo, o indicador eu quero que seja texto. Ó, alterei o tipo. O percentual a mês eu quero que ele entenda como número decimal. E o data, eu quero que ele entenda como data. Perfeito. Agora, eu fiz essa transformação, eu vou querer que ele aplique essa transformação nos demais arquivos. Então, no arquivo de exemplo, ele vai fazer isso. Aí, olha que interessante, ele vai levar isso para os demais. Só que, por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui o indicador, eu vou criar uma coluna calculada. Que ela vai fazer o seguinte, ó. Ela é o percentual ao mês dividido por 100, tá? Eu vou criar uma coluna que divide o percentual ao mês. Então, eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. De novo, se você não sabe exatamente como faz isso, dá uma olhada aqui no vídeo Aprendendo Power Query do Zero que eu ensino, tá bom? Então, pessoal, adicionamos aqui, ó, o percentual ao mês dividido por 100, né? Essa coluna personalizada. Quando eu adiciono ela aqui, dá uma olhadinha no outro arquivo, ó. No arquivo geral que consolida as bases, ó, ele cria a coluna. Se eu vier aqui agora e deletar, eu vou deletar o que eu fiz, tá? Ó, eu vou deletar a criação dessa coluna. Quando eu vou na base final, como ele usou o arquivo de exemplo é o quê? É aquele arquivo que está no nosso pasta 1. Então, ó, eu modifico, ele aplica para a regra dos demais campos. Então, aqui, ó, é uma junção das 3 pastas. Percebam, pessoal, que se a gente olha aqui embaixo do cabeçalho das colunas, os campos já estão alterados os tipos, né? Então, assim, se eu olho aqui embaixo do cabeçalho das colunas, eu vejo que, assim, ele alterou os tipos, porém, ele tá me dando um alerta como se tivesse algum erro. Deixa eu ver se eu tô com todas as pastas aqui, ó. Eu sei que eu tenho uma pasta que é indicador Selic, uma que é IPCA e uma que é DI. Se eu clicar aqui no filtro, ele me mostra só o Selic. Ele não tá trazendo as demais. Isso é um problema, por isso que ele tá dando esse erro, ó. No nome da origem, porque como ele fez a consolidação, ele já cria essa coluna de nome da origem para você saber de onde que estão vindo esses dados. Ele fala aqui, ó. Só trouxe o pasta 1 e a lista pode estar incompleta. Então tem um erro, ele não conseguiu importar nem o arquivo pasta 2 e nem o pasta 3. Por quê? Se a gente abrir aqui, ó, eu vou abrir o arquivo 2. O nome da planilha aqui, ó, dentro do arquivo, tá taxa IPCA. Quando eu abro o arquivo 1, a pasta 1, na verdade, o nome tá Selic, gente. Olha aqui, ó. O que acontece? Quando você faz essa importação, o arquivo template, ele é mandatório, o arquivo de amostra. Então, se eu definir que o Selic é o amostra, todas as bases têm que ter essa estrutura e esse nome, para ele conseguir importar. Quer ver, ó?
Eu vou fechar esse do Selic. Vou clicar no meu pasta 2 e vou mudar o nome do pasta 2, ó, de IPCA para taxa Selic, o nome da planilha, tá? Para ficar com o mesmo nome que a outra. Agora eu vou fechar ela. Vou abrir meu pasta 3. Vou dar uma olhadinha no meu pasta 3, tá taxa DI. Vou colocar a taxa Selic também, com o mesmo nome. E vou fechar. Beleza, ele vai salvar, salvou. Agora eu vou lá no meu Power Query, vou atualizar a visualização para ver se corrige. Como é que a gente atualiza? Ó, página inicial, esse botão aqui, ó, de refresh. Vou atualizar. Vamos ver se agora ele traz o nosso arquivo, ó. Então ele aqui tá o template. E agora aqui, ó, voltei para minha base ampla. Percebam que tá tudo verdinho agora. Tá tudo verdinho, vamos ver se funcionou? O DI, o IPCA e o Selic, ó, conseguiu trazer, tá vendo? Então, qual é a premissa? E eu ainda consigo até filtrar, ó, só o que veio da pasta 2, só o IPCA. Só o que veio da pasta 3, só o DI. Só o que veio da pasta 1, do arquivo 1, só o Selic, tá bom? Então, qual é a premissa? Eu não defini um arquivo de amostra? A estrutura desse arquivo tem que ser seguida por todos os outros que o Power BI vai importar. Se tiver qualquer outro arquivo na pasta que não tem a mesma estrutura, ele não importa, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, ó. Só para vocês verem como funciona. Eu vou criar um pasta 4. Copiei. E agora eu vou colar. Não, peraí, copiei. E agora eu vou colar. Criei o pasta 3 copy. Vou renomear ele. Opa, em vez de renomear, eu abri. Só um minutinho que eu abri o Excel aqui, ó. Ele tá abrindo, então eu vou fechar. Clicar com o botão direito. Vamos renomear este cara. Ele vai chamar pasta 4. Beleza, agora eu tenho um pasta 4. Vou lá no meu Power Query, ó. Em qualquer momento, coloquei o pasta 4. Clico em atualizar visualização. Olha ele aqui, ó. Já tem o pasta 4 importado também. Viu? Fez isso, ó. Fecha e aplica. Perceba o seguinte, ó. O arquivo de exemplo, ele não vai importar lá para o nosso Power BI. Ele vai importar somente esse. Por quê? Porque o arquivo de exemplo, ó, se eu clico com o botão direito, ele não tá com a flag de habilitar carga, tá vendo? Olha esse aqui, ó. Habilitar carga. Quando você habilita a carga de uma base, ele carrega para a visualização no Power BI. Se não tiver habilitado, ele não carrega. Então, esse aqui está habilitado e esse aqui está desabilitado. Quando você desabilita, reparem que a letra ela vira itálico, para te dizer que são arquivos que ele não vai carregar. Então, eu vou fechar e aplicar. Agora que eu deixei habilitado. Vou lá no meu Power BI. Ele vai ler. Vai criar a conexão e vai carregar todos os arquivos, ó. Tá carregando os dados para o modelo. Vamos ver como ficou? Ó, importou com sucesso. Arquivos aparecem aqui do lado. E agora se eu quiser, por exemplo, vamos ver como ficou, ó. Vou colocar aqui uma tabela. Vou colocar aqui, ó, o nome da origem, só para vocês verem. Ó lá, tô com a pasta 1. Com a pasta 4, com a pasta 1, com a pasta 2 e com a pasta 3. Só aumentar um pouquinho o texto para ficar... vocês conseguirem enxergar certinho. Vou botar 36 na fonte, tá vendo? Ó? As 4 origens foram carregadas para o modelo. Eu conseguiria ver aqui também na tabela, ó. Todas as 4 fontes, beleza? E eu atualizei a fonte de dados lá, coloquei mais alguma pasta dentro daquele meu mapeamento. Se eu atualizar aqui no Power BI, pode ser nesse botãozinho de atualizar também, ele atualiza todo o modelo aqui, beleza? Ó, foi lá, carregou, importou, está atualizado. Vamos fazer mais uma? Ó, vou copiar o pasta 4, vou colar ele aqui como uma cópia. Pasta 4 copy. Vamos ver se o Power BI carrega o pasta 4 copy agora que tem ele. Cliquei no botão de atualizar, avaliou, carregou, pasta 4 cópia aqui também. Beleza?
Bom, pessoal, então essa foi a forma de importar arquivos de forma maciça. Então você mapeia um caminho de rede, uma pasta de rede, coloca arquivos lá dentro, qualquer arquivo que você colocar, o Power BI traz para dentro de si, respeitando as regras como vocês puderam ver aqui, né? Tem que se respeitar o arquivo de amostra, que ele é o que é o mandatório para ele conseguir entender quais arquivos ele tem que importar para dentro de si. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com mais pessoas. Eu vejo muito pouco conteúdo de Power Query na internet. Estamos aqui para disseminar esse ETL do Power BI para você e para a maior quantidade de pessoas possíveis. Acompanhe as outras playlists aqui no canal. E qualquer coisa, só deixar aqui no comentário sua dúvida que a gente responde assim que possível. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.